Olá, começa agora a última edição, programa da TVeja que destaca as principais reportagens da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Ao meu lado estão o editor executivo Diogo Schelp e a repórter Jennifer Ann Thomas. Diogo, vamos começar com a eleição nos Estados Unidos. A capa desta semana, o Império rachou. Há poucos dias da eleição, a gente ainda não sabe se vai dar Hillary ou Trump. É isso, né? Nos Estados Unidos, normalmente as eleições são apertadas, né? Isso acontece já desde a década de 90, que não teve nenhuma eleição presidencial com uma diferença de menos de mais de 10%, né? De 10 pontos percentuais de diferença, né? Então sempre é apertado e dessa vez foi incrível, porque as pesquisas mostraram que ora um estava na frente, ora o outro estava na frente, ora a Hillary chegou a abrir 10 pontos percentuais em cima do Trump. E na última semana teve alguns fatos novos aí sobre a Hillary que acabaram atrapalhando o desempenho dela nas pesquisas e agora está apertado de novo. Então vai ser aquela coisa. Vamos ter que esperar até esperar provavelmente quarta-feira, né? Quando vai esperar o resultado. Você e o Duda Teixeira, que é o editor de internacional, foram aos Estados Unidos para dar uma olhada aí nessa conjuntura eleitoral. O que vocês encontraram e por que vocês escolheram Wyoming e Maryland para visitar? Isso, nós viajamos com o fotógrafo, eu e o Duda, né? O Duda foi com o Gilberto Tadai e eu fui com o Leandro Badalotti. A gente escolheu Wyoming e Maryland porque o Wyoming é o estado em que o Trump tem a maior vantagem sobre a Hillary. De todos os estados americanos em que ele ganha, é o estado que ele tem a maior vantagem, acho que é 38 pontos percentuais, bastante. E em Maryland a Hillary tem uma vantagem maior sobre o Trump. Então a gente quis ver realmente as diferenças entre os principais redutos de cada um dos candidatos para mostrar os dois países que estão emergindo dessas eleições, dessa campanha, né? Os Estados Unidos estão, como diz a capa, estão rachados. E rachados de uma maneira diferente. Antes já existia aquela polarização política, como a gente falou, mas dessa vez o racha é de diferente natureza, né? É um racha muito mais demográfico, é o racha entre pessoas que não estão conseguindo se adaptar às mudanças que o mundo está vivendo, as mudanças tecnológicas, as mudanças de mercado de trabalho. E o outro lado, as pessoas que veem que é necessário ser aberto para o mundo e mais cosmopolitas, são mais realistas em relação à realidade, né? São otimistas, algumas delas, e outras mais realistas. É assim que vai ser e nós vamos ter que se adaptar a isso, né? Então tem essa parcela da população, que é a parcela que vota em Trump, que é a parcela que você vê muito em Wyoming, que é um estado mais rural, é um estado em que a economia foi por muitos anos basicamente mineradora, né, de minas de carvão e tal, que é uma fonte de energia que está fadada a desaparecer. E de outro lado, em Maryland, você tem uma economia que está fazendo a transição para o setor de serviços muito bem, ou seja, universidades, hospitais de ponta e tal. Então as pessoas lá estão tendo oportunidades de emprego bem pagos e são empregos que exigem alta qualificação, né? Tá. E o perfil do eleitor do Trump é aquele homem branco, de uma classe média baixa, que acha que tem aí o seu emprego preenchido por um imigrante ou por uma pessoa que venha aí de... Na verdade, esse é um mito que se criou em relação aos eleitores do Trump. Eles são homens, em sua maioria, são brancos, mas eles não são pobres, eles não são de classe média baixa, eles são de classe média. Inclusive, por exemplo, Wyoming, os eleitores típicos de Trump, eles têm uma renda familiar média maior do que a média americana. Porque nos Estados Unidos tem essa tradição de ter o blue collar, né, o trabalhador, o operário bem pago, né, que vem desses tempos de glória industrial dos Estados Unidos. Então são homens, eles têm sim baixa escolaridade, mas eles não são pobres, pelo contrário, eles têm uma renda maior do que a média nacional. E é justamente esse conforto, quer dizer, eles têm um padrão de vida muito bom, tá? Aquelas picapes gigantes, são coisas desse tipo que o Duda descreve uma cena que ele viu numa cidade de 1.800 habitantes, que é basicamente formada por trabalhadores de mineração,
em que eles estavam todos ali fazendo alguma coisa no quintal de casa e tal, e ele ficava impressionado com o tamanho das picapes, né? Que o cara tinha que subir em cima da picape para conseguir limpar. Então eles são têm essa vida confortável e eles sabem que isso está acabando. Eles mesmos não vão ter provavelmente uma queda de renda. Muitos deles já estão chegando no final da vida útil de trabalho, estão se aposentando e tal. Mas eles veem que os filhos não vão ter mais essas mesmas condições. Que os filhos, se não tiverem uma alta qualificação ou se não decidirem se mudar dali, não vão conseguir ter esse padrão de vida. Então, por isso que daí vem essa nostalgia, sabe? E eles muitas vezes identificam, você falou dos imigrantes, eles identificam nos imigrantes uma ameaça, apesar de praticamente não conhecerem nenhum imigrante. Então, o Wyoming, por exemplo, tem uma proporção de imigrante de 1,5%. Já Maryland é 10%, 12% de imigrantes, quer dizer, de estrangeiros que vivem no estado. Então, é o medo do desconhecido, né? Esses caras de Wyoming e de outros estados que votam muito em Trump, eles têm medo do imigrante porque eles veem noticiário e tal, veem no Facebook, mas eles na verdade, não conhecem o imigrante. E, na verdade, os empregos deles não estão sendo roubados pelo imigrante. Na verdade, o emprego deles está desaparecendo porque o mundo está mudando, as tecnologias estão mudando, carvão não vai ser mais a fonte de energia principal. E eles teriam que se adaptar a essa nova realidade. Eles teriam que se adaptar, enfim, teriam que partir para outro tipo de trabalho, para outra, né, não é necessariamente o trabalho que eles disputariam com um imigrante. Diogo, e para concluir a história da capa, a gente escuta muito as opiniões do próprio Trump e também dos eleitores que você fica de cabelo em pé, assim, nossa, como é que uma pessoa tem coragem de verbalizar um negócio desse? O que vocês encontraram quando conversaram com esses eleitores do Trump, assim, foi uma recepção calorosa, não? Eles têm receio de falar, de verbalizar essas opiniões, assim, mais extremistas, como é que é? Não, eles não têm receio, eles não têm... obviamente, eles são convictos das opiniões deles, né? E eu acho que também é preciso entender por que eles pensam assim, né? É diferente você estar numa posição que você faz parte de um grupo que está saindo de uma base muito baixa e que está em ascensão. Você tem aquele ímpeto, aquela gana de melhorar. O sujeito que está numa posição boa e está vendo que o mundo dele está desaparecendo, ele tende realmente a se sentir abandonado, a sentir que está sendo prejudicado. Então, não são más pessoas, entendeu? Não dá para ter essa posição maquiavélica assim, em relação a eles, né? Vocês até gravaram alguns vídeos, né, dos eleitores conversando, falando, enfim. O Duda fez alguns vídeos, né? É muito comum nos Estados Unidos essa coisa das teorias conspiratórias e tal. Mas o que tem em relação a isso é que eles não gostam de falar com a imprensa, porque eles têm a mesma visão do Trump, que o Trump diz que a imprensa ataca ele, distorce o que ele fala e tal, não sei o quê. Na verdade, ele é que fala as coisas e depois volta atrás, né? Ou diz que não foi bem assim que ele quis dizer e tal. Mas tem essa teoria conspiratória em relação à imprensa e o Duda teve que tentar várias vezes para conseguir falar com o eleitor de Trump, porque vários deles se recusaram a conversar com ele. Mas isso aconteceu comigo também. O meu trabalho era falar com os eleitores de Hillary. E também não é muito fácil você falar com as pessoas. É engraçado, nos Estados Unidos as pessoas têm um pouco de receio de falar de política abertamente, né? Talvez porque nessa campanha, como mais do que em qualquer outra, tenha sido tão polarizado e os ânimos estivessem tão acirrados. Uma coisa que a gente viu muito aqui no Brasil também. No Brasil também. Jennifer, 1 ano da tragédia de Mariana, você fez um ensaio sobre a sujeira, uma matéria bem extensa aí sobre a situação daquela região que foi super atingida pelo rompimento da barragem. O que você encontrou 1 ano depois? Pois é, a gente encontrou quase que um pouquinho de tudo nesse caminho aí, né? A gente chegou pelo ponto onde o rio deságua no mar, né? Então, na foz do Rio Doce, que fica no distrito de Regência, um distrito de Linhares, uma vila de pescadores. No Espírito Santo? No Espírito Santo. Tá.
E então nós fomos, né, de carro, a gente teve que alugar um carro 4x4, porque na região mais afetada ainda, né, são estradas de terra, então precisa ter um pouco de estrutura. E ao longo desse percurso, então foram praticamente 700 quilômetros, e a gente encontrou, por exemplo, nessa vila de pescadores, pessoas que se mudaram para lá para ganhar o benefício pago pela empresa, as pessoas atingidas. Alguns aproveitadores ali também. Ainda problemas de abastecimento de água em núcleos urbanos, né, realmente mais urbanos, assim, cidades mesmo que tem problema de abastecimento de água. E no núcleo mais impactado mesmo, ali no subdistrito de Mariana, que é Bento Rodrigues, e ali próximo, o distrito de Paracatu de Baixo, assim, similar a cenário de guerra, assim, é uma coisa bem impressionante. E agora, como passou todo esse tempo, a lama ela se solidificou. Então, na cobertura do ano passado, algum acesso ali não era tão possível simplesmente pelo como caminhar pela lama, né? E agora a gente conseguiu entrar numa escola que completamente tomada por barro, né? Então é bem impressionante. Esse assim. é um trecho do vídeo que vocês gravaram também, né? Vocês fizeram imagens dessas regiões todas. Aí vocês percorreram 700 quilômetros, né, Jennifer? Essa é basicamente a extensão do Rio Doce, mas na prática a gente foi mais de 2.000 quilômetros, assim, entre um ponto ao outro, voltar para algum lugar para refazer uma imagem ou conversar com alguém que a gente precisava retomar alguma informação. Então, a gente dirigiu bastante. E essas imagens região. Vocês gravaram O fotógrafo, Johnny Roriz, que inclusive fez a mesma cobertura no ano passado, né? Ele foi premiado no nosso Prêmio Abril de Jornalismo, né? Com a foto da tragédia. Então ele levou drone, fez imagens aéreas assim, de toda a estrutura da Samarco, que a gente também teve acesso. A gente visitou o complexo de barragens da mineradora e todas essas imagens aéreas de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, o Rio Doce extremamente seco, assim, uma situação bem complicada, muito antes do rompimento da barragem. Então é uma situação bem complexa, assim, não é um cenário simples. E as famílias estão assistidas? O que vocês notaram? As famílias estão recebendo o começo do mínimo da obrigação do que a empresa precisa compensar ainda, e tudo via trabalho do Ministério Público Estadual. E aí a estratégia do Ministério Público foi entrar com uma ação coletiva, isso na comarca de Mariana. Então, esse promotor, ele entrou com uma ação coletiva e garante os mesmos direitos aos atingidos da comarca de Mariana. E aí, ao longo do Rio Doce, ele percebeu, por exemplo, tem mais de 40 mil processos individuais contra a Samarco. Então, essa quantidade inviabiliza que a justiça corra. E aí, ele concentrou tudo em uma ação coletiva, então ele conseguiu antecipação de indenização. Então, mesmo sem ter corrido todo o processo, algumas pessoas todos eles já receberam alguma coisa, ou pela casa que perderam, ou pelo carro, ou indenização pela morte de um familiar. Mas ainda é muito começo ainda, né? Eles ainda estão em casas alugadas pela Samarco, não tem o mesmo estilo de vida que eles tinham, que era de roça, eles não são pessoas que moravam num centro urbano mesmo, então ainda é uma situação bastante delicada, bem complexo. Bom, agradeço a participação de vocês, então. No final de semana, no site de Veja, a gente vai ter a ajuda dos professores do Ângulo para fazer a correção das provas do Enem. Então, boa sorte para quem vai fazer a prova. E obrigada mais uma vez, Jennifer, Diogo. Bom final de semana, boa leitura e até a próxima semana.